Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os nossos convidados. O nosso convidado de hoje é o professor Marcos Napolitano, doutor em História Social, professor titular de História do Brasil República no Departamento de História da Universidade de São Paulo e pesquisador 1 do CNPq. Seja muito bem-vindo, professor Marcos. Professor Marcos, seja muito bem-vindo no programa T-Move. Obrigado pelo convite. Queria agradecer, Maria Aparecida, e também queria agradecer, enfim, a Universidade Federal de Santa Maria, né? E também agradecer a oportunidade de conversar aí com os ouvintes do programa T-Move. Nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa. Então, Marcos, o que te move? Olha, são muitas coisas que me movem, né? Às vezes não movem mais rápido, às vezes movem mais lentamente, mas enfim. Eu acho que principalmente na nossa profissão tem uma dimensão que é paixão, mas também é compromisso, né? Com formação das pessoas, com a questão do espaço público, né? Principalmente, eu acho que a minha geração tem um compromisso com a ideia de democracia, né? Tão duramente conquistada no Brasil e ainda tão imperfeita. Então, acho que tem... E, claro, também eu acho que boas condições profissionais, né, devem mover os profissionais da educação. Não é só sacerdócio, não. Com certeza. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente não é nem intelectual orgânico, nem sacerdote, nem tio, nem nada. A gente é profissional, como tal, tem que dar uma resposta e tem que cobrar condições para que nos movamos bem na nossa profissão. Perfeito. Aquela ideia de que professor é vocação, que é amor. O amor, ele tem que ser um dos fundamentos da educação, claro. Mas somos profissionais. Claro, não. Se tiver vocação, tanto melhor. Se tiver amor, tanto melhor. Mas o importante, independente de qualquer coisa, se você escolheu essa profissão, você tem que fazer o melhor, claro, dentro de condições, né? E não pode ficar assim, negociando, né, com as condições, porque elas às vezes são muito difíceis. Então, quem está na profissão tem que saber lutar por melhores condições, mas também ser profissional, né? Saber que ali tem um aluno, que precisa de respeito, que precisa de dedicação, enfim, precisa de que você sempre se atualize, né, no seu trabalho do dia a dia, evitando clichês, evitando lugares comuns, sempre buscando, claro, dentro das suas condições, né? Sempre mais informação na sua área, né? Isso é fundamental. Com certeza. E quem é o Marcos que não está no Lattes? Tem uma cachorrinha, minha cachorrinha está latindo aqui, atrapalha? Não atrapalha. Quer ela parar ou não? Não, tranquilo. Tá tudo ela fechado quer participar do T-Move também. Ela tá dando suas opiniões. Então,
Quem é o Marcos que não está no Lattes? Bom, eu acho que tem muitas dimensões, né? Muitas, né? Tenho muitas. A minha dimensão de trabalho, de pesquisador, de historiador, é apenas uma das dimensões da minha vida. Eu, inclusive, gosto muito da minha parte não historiadora, da minha parte, enfim, vida privada, vida afetiva, pai, enfim, acho que vida social, né? Enfim, acho que isso é fundamental, inclusive, para que a gente tenha um bom desempenho profissional, né? Profissão não pode ser só válvula de escape, né, da sua Sim. não vida. Eu sempre, inclusive assim, eu tenho um ritual aqui de não fazer nada aos sábados, por exemplo. Eu não ligo nem computador. E é fundamental. Eu tenho, embora às vezes tenha que trabalhar duramente, de maneira muito intensa, eu gosto muito de não fazer nada também. Curtir um pouco aí o tempo livre, né, com amigos, com a família, com filhos, enfim. E isso é fundamental para manter uma saúde mental, Ah, com né? certeza, com Ah, certeza. é uma das profissões que mais são acometidas pela síndrome de burnout, e uma das questões é a dificuldade de se desligar, né? Que às vezes é professor 24 horas só pensando no trabalho, o que que vai fazer com os alunos, qual é o material que vai levar. Um professor da educação básica de 40 horas, na maioria dos estados e municípios, trabalha 32 horas, né? Então, a dificuldade de se desligar é grande. E se priorizar é muito importante para o desempenho das funções laborais, né? Isso é Claro, muito não, eu, interessante. eu acho fundamental. Claro que às vezes o esquema de trabalho é muito opressor e as pessoas não conseguem, né? Inclusive, eu acho que tem uma dimensão do capitalismo, né, neoliberal contemporâneo, que é isso, você não tem mais vida privada, né? Assim, você está disponível, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana para a sua corporação. Isso é muito Uhum. ruim, sobretudo no mundo das corporações privadas, né? E inclusive com aquela historinha de que a tecnologia vai liberar tempo livre para atividades, lazer e criatividade. Assim, eu nunca acreditei nisso, confesso, mas é, ao contrário, a tecnologia amarrou, né, os trabalhadores a uma dimensão de trabalho 24 horas por dia, né? Então é Uhum. muito ruim isso. E isso associado à precarização das condições de trabalho, das condições dos direitos trabalhistas, né? Então é muito complicado. Eu acho que isso uma das nossas doenças sociais contemporâneas é que as pessoas não podem parar Uhum. sem ter algo de culpa ou sem aquele medo de que eu vou ter alguma represália da minha empresa. Claro que no setor público a gente não tem essa pressão, né? Mas de todo modo acho que é uma realidade de milhões de trabalhadores, inclusive alguns até bem remunerados, mas de todo modo presos a essa dinâmica maluca, né? De performance o Uhum. tempo todo, de avaliações, assim, essa febre de avaliações. A gente, boa parte do gasto, né, de energia, de tempo, é para você produzir avaliações, né, o tempo todo, né? E o tempo do trabalho em si fica menor porque você tem que pensar nas avaliações, né? Então Sim. é complicado. Acho que é importante a gente sempre ter feedbacks e ter uma dinâmica de avaliações, seja no mundo público ou no mundo privado, né? Mas eu acho que há um exagero nos últimos tempos aí. E é isso, né? Eu acho que no caso de quem dá aula, é ter uma carga horária compatível, porque você não fica. Você tem que pensar que 30 horas numa sala de aula implica pelo menos mais 15 horas fora dela, Uhum. para ter uma boa, né? Uma boa dimensão de trabalho, né? Porque não existe essa coisa de 40 horas de sala de aula, né? Aí o Uhum. professor não vai conseguir se atualizar, não vai conseguir ler, não vai conseguir ter vida cultural. Tudo isso faz parte não só da formação, mas da capacitação permanente, né, das pessoas. Uhum. E então eu sempre digo que essas discussões sobre como melhorar o ensino no Brasil tem que passar por condições de trabalho. Ou seja, você tem que ter lá 20 horas aula, 25 horas aulas no máximo em sala de aula, e aí você ter cobrança de seriedade, de dedicação, não sou contra isso, mas tem que ter o tempo da preparação, o tempo do atendimento do aluno, e o tempo de você chegar em casa, poder desligar, e, enfim, ficar Uhum. pensando em trabalho, fazer
né? Centenas de provas e preparar a aula do dia seguinte no fim de semana, isso tudo tem implicações na própria qualidade do trabalho. Então, acho que tem que cobrar, sim. Eu sou sempre a favor de trabalho é trabalho, diversão é diversão. Não gosto de misturar as coisas, mas, assim, tem que ter um equilíbrio nessa carga de trabalho, né? Isso é uma das coisas que mais complicam a nossa profissão, sobretudo no ensino básico. Com certeza. Professor, um dos focos da sua pesquisa é o cinema. O seu livro Como Usar o Cinema na Sala de Aula de 2019 é uma obra de apoio aos professores, demonstrando como o cinema pode ser um recurso pedagógico fantástico. Como surgiu esse interesse pelo cinema? E também como superar o preconceito em relação ao filme na sala de aula? Eu pergunto, porque eu fui professora da rede básica por 22 anos, trabalhando, uma das disciplinas que eu trabalhava era história. Então, a história tem, assim, um recurso maravilhoso. E eu sempre pensei assim, ó, eu lá falando 50 minutos é uma coisa, eles vendo, né, o que o cinema propicia, vendo, sentindo aquelas cenas, era muito melhor do que eles estarem apenas me ouvindo. Só que também tinha muito, né? Ah, vai trazer filme, é matação de tempo, ó, não quer dar aula. Como superar tudo isso? Bom, vamos lá, né? Por partes. Bom, o interesse, na verdade, desde os meus pelo menos 16 anos, eu sou um cinéfilo. Eu tive o azar de viver minha adolescência numa ditadura, mas eu tive a sorte de viver no momento em que a ditadura já estava muito mais assim amena em termos de censura às artes. Então eu já trabalhava assim com outras coisas, enfim, trabalhava em escritório, 16 anos, 15 anos, e depois do expediente, quando não tinha aula à noite, né, que eu fiz o meu ensino médio à noite, era cinema. E eu peguei aquela leva de filmes liberados, enfim, depois de eram filmes importantes que foram proibidos durante anos no Brasil, né? E eu não sei, a partir daí já gostava muito de assistir filmes, mas acho que esse foi um momento importante. E eu peguei um pouco aquela cultura da cinefilia, né, dos cineclubes dos anos 80, que teve um boom de cineclubes, né? E a gente pôde ver obras clássicas, obras fundamentais aí dos anos 40, 50, 60, e com uma curadoria muito importante, né? Porque é uma época também que os cineclubistas, né, os diretores entendiam de cinema, né? Não eram só fãs, assim, eles entendiam, né? Então as mostras tinham sentido. Havia uma crítica também que ajudava a gente a formar um olhar, às vezes a gente não concordava com os críticos, mas enfim. Então acho que meu interesse vem sobretudo da cinefilia. Depois no meu mestrado eu não trabalhei com esse tema, mas no meu doutorado eu trabalhei com audiovisual, no caso televisão, com documentos ligados aos festivais da canção da TV Record. Meu doutorado foi sobre a formação da MPB e os festivais da canção, naquele contexto político dos anos 60. E ali, eu, claro, tomei algum contato teórico, já gostava muito do tema, e a partir daí eu comecei a mergulhar mesmo, né, enfim, um pouco no estudo do cinema. Mas esse livro foi muito mais produto desse interesse que eu tinha pelo uso da cultura, da chamada cultura de massa, das indústrias culturais, na sala de aula. Essa é uma coisa que também, eu acho que a minha geração, quem se formou nos anos 80, ficou especialmente voltada para essa questão, né? De trazer esses materiais para a sala de aula de maneira organizada. E aí eu já me conecto com a sua segunda questão, como vencer o preconceito. Eu acho assim, é muito importante que o professor se prepare para trabalhar com o cinema, porque o cinema, o audiovisual em geral, tem uma linguagem específica, a música, enfim, a canção, as imagens, tem linguagens específicas envolvidas. É claro, o professor não precisa ser um musicólogo, nem um crítico de cinema, nem um crítico de arte, não é isso que se pede. Mas ele tem que entender minimamente daquele documento como ele vai
trabalhar em sala de aula, quais os objetivos, quais as estratégias que ele vai ter para os alunos entenderem que, ao assistir um filme, eles estão tomando contato com escolhas de um diretor, de um roteirista, com regras de linguagem cinematográfica. É uma coisa básica, mas que o professor tem que conhecer. E ele tem que planejar o uso do cinema na sua programação, né? Quer dizer, e eu acho que também uma forma de você vencer o preconceito e eu até achei engraçado quando você fala, bom, é melhor eles verem um filme do que me ouvirem, mas eu acho que tem que ter as duas coisas. Na verdade, tem que assistir o filme, só que o professor tem que falar bastante, Com depois, certeza, antes, com certeza. o aluno tem que entender que ele tem que produzir uma reflexão sobre aquele material, preferencialmente uma reflexão escrita. Uhum, Aí ele começa a entender que aquilo não é só chamar a famosa matação de aula, né? uhum, Tem muito preconceito, mas eu acho que se o trabalho for integrado ao planejamento, à programação pessoal do professor, se o aluno perceber que ele está aprendendo alguma coisa nova e não apenas vendo um filme como ele vê em casa, essa é outra dimensão muito importante. A escola não precisa reproduzir enfim, o consumo cultural do aluno fora da escola. Acho que isso uhum. assim, essa história que às vezes é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia não, já há muito tempo. A escola precisa incorporar tudo que o aluno já gosta no seu cotidiano. Não, a escola precisa, mas ela precisa fazer de outro jeito. Uhum, E se o aluno chegar lá e ficar ouvindo música, vendo um filme, como ele faz com os amigos dele no shopping, ele não precisa da escola. É muito melhor exatamente. ficar com os amigos no shopping, inclusive. Então ele tem que sentir que é um trabalho, sentir que ali não é só porque o professor esqueceu de preparar a aula, tem a ver tem que ter a ver com o tema que ele está trabalhando, tem que ter os objetivos daquela atividade têm que ser informados ao aluno. Não importa se é o aluno da sexta série, do nono ano, do terceiro ano do ensino médio. Tem que ser informado. Por que a gente vai ver esse filme? O que eu quero que vocês vejam? Como assistir esse filme? Olha, está aqui um roteiro que vocês vão ter que responder depois. Uhum, O professor não pode ter medo de fazer essas intervenções. Né? Não existe análise espontânea de filme, não existe isso. Né? Vamos deixar o aluno tomar contato e discutir livremente. Acho que pode partir disso, do repertório do aluno, mas ficar no repertório do aluno não precisa de escola. Né? Muito mais legal ir para o shopping assistir filme. Né? Então, eu acho que é isso. A maneira de superar esse preconceito bom, primeiro convencer os colegas. Muitos colegas nossos acham que isso é matação de aula. Né? E aham. segundo, convencer o aluno de que aquilo é trabalho e vai ter uma atividade, tem um objetivo pedagógico. Não é só uma diversão. Na minha experiência da realidade que eu conheço, né, de repente em outros lugares é diferente. Era mais fácil existir o preconceito entre os colegas do que com os alunos, porque os alunos realmente, como o senhor falou, se tem uma preparação, tem um antes, né? Tem um durante o filme chamando atenção, olha só para as partes assim, ó, né? E o depois, que o depois é importantíssimo. Um filme, ele não pode ser só um filme pelo filme, né? Isso ele faz Uma atividade, né? em Um lazer. relatório. Ali é estudo, né? Então, o filme é um recurso pedagógico, mas ele é um Sim, recurso, né? exatamente. Ele é uma fonte, no caso do historiador, da aula de história, o filme é uma fonte como outra qualquer. Ele tem que ser lido, né? Tem sala de aula como uma fonte escrita, é a mesma coisa, só que ele tem uma linguagem específica. E aí eu acho importante que o professor planeje. Eu insisto muito nisso. Eu sei que no Brasil, às vezes, nós não temos cultura de planejamento em nenhum lugar, nem na esfera do governo, nem na esfera da sociedade, nem nas escolas. A planejamento, às vezes, vira uma peça de ficção. Eu vou escrever lá aquele negócio porque estão me pedindo, depois eu faço o que eu quero. Só que é um erro esse tipo de postura, eu acho, porque o planejamento não vai matar a criatividade da aula, nem os imprevistos que acontecem, né? A relação humana e viva que acontece ali. O planejamento é o que eu quero fazer, né? O Uhum, que eu estou pensando, quais os materiais que eu tenho, até onde eu posso ir dentro do meu repertório como professor. E aí eu acho que os filmes têm que entrar nisso. Se eu vou uhum, passar 4 filmes no ano, 5 filmes, por quê? Eu tenho que saber por quê. uhum, O filme não pode ser uma ilustração do conteúdo, como às vezes é trabalhado.
Estou lá discutindo Idade Média, vou passar um filme sobre Idade Média, eu nem sei que filme é. Escolhi ali na Netflix, achei bacaninha. Não, né? Você tem que pegar esse filme, perceber, entender, por exemplo, todo um contexto de produção desse filme, quem é o diretor, o que ele queria, quais os debates que aconteceram a partir desse filme. Ver outros filmes do mesmo tema para saber se realmente o que você escolheu é o mais adequado. E é melhor fazer isso ali no começo do ano, no final do ano anterior, no começo do ano. Você escolhe 4 filmes, se mergulha nesses filmes, junta material, vê os filmes antes, né? Fala, puxa, esse trecho aqui não vai dar para a minha série, está fora do contexto etário deles, está fora do nível, olha, não vão entender, eles precisam de mais repertório. E vai buscar outros materiais, né? Então, trabalho com cinema, ele não pode ser assim, eu gostei desse filme, vou passar em sala de aula. Uhum. Né? Aí é melhor não passar, aí é melhor não ficar com o filme, é melhor o professor se dedicar a um documento que ele conhece bem, que eu acho que vai ser mais produtivo. Né? Não pode, eu preciso passar filmes porque está na moda, porque é importante que o aluno vai gostar. Não, não necessariamente, você não precisa fazer isso. Agora, é bom, o cinema é uma experiência forte, né? Sempre. É uma experiência sensorial, intelectual, muito forte, né? E o professor tem que saber por que ele leva esse material em sala de aula. Às vezes, por exemplo, você vai passar, eu conheço experiências, por exemplo, de filmes da época do cinema silencioso, filmes difíceis, filmes de vanguarda, né? Que, que foram exibidos para a quinta série, né? E deu certo. Por quê? Porque o professor viu antes, selecionou um trecho, deu informação sobre o filme, preparou o clima da moçadinha e passou o filme. Né? Eu conheço experiências, por exemplo, com filmes do Charles Chaplin para Uhum. crianças de 7, 8 anos, e as crianças adoram. Né? Uhum. E é um filme feito há mais de 100 anos, quer dizer. Então, o professor tem que saber, tem que combinar essa coisa do seu conhecimento com a realidade da sua sala, a realidade cultural, etária. Né? Você não pode passar um filme, de repente, que as pessoas não vão entender, ou vão achar chato, não tem Uhum. ainda, por mais que seja um filme maravilhoso, né, do ponto de vista da arte cinematográfica, às vezes você tem que passar uma coisa que as pessoas assimilem mais. Agora, é a escolha do professor. Ele tem que ter esse repertório. Quando o professor não tem um repertório, escolhe qualquer negócio porque ele gostou, mas não sabe direito, geralmente, geralmente dá ruim, né? E o que o senhor colocaste da questão do planejamento, eu não consigo imaginar ir para uma sala de aula sem ter um planejamento, né? A gente sabe o que conversamos no início, né? Das 32 horas em sala de aula, que é a realidade da educação básica, mas ir para a sala de aula sem um planejamento para mim, eu acredito que é impensável. Tem que ter, como em qualquer profissão, É, tem que ter um planejamento. eu acho que melhorou muito nos últimos tempos, pelo que eu acompanho dos professores, há uma preocupação muito grande já em saber o que vai fazer, se preparar. Eu acho que talvez a gente tenha avançado. Obviamente, eu dou aula, né, para o ensino superior, então eu estou um pouco desconectado né, do chamado chão da escola, né? Embora eu trabalhe muito com capacitação, pelo menos trabalhei muito com capacitação há alguns anos, já não trabalho tanto. Mas o que eu vejo é isso, há uma cultura de se preparar, de se capacitar, que avançou muito. Uhum, Eu acho que os professores de ensino básico, nesse sentido, em relação, por exemplo, aos anos 80, 90, eu acho que houve muitos avanços nessa questão do planejamento, de saber o que vai acontecer, de se conectar, né? Conectar o conteúdo a uma estratégia. Acho que tem uma questão importante aí. O que é muito importante, eu sempre insisto muito com meus alunos, né? O professor tem que ter conteúdo. Ele, às uhum, vezes, vai usar 15% em sala de aula, mas ele precisa ter, porque ele aí vai poder fazer escolhas, uhum, vai poder se sair de uma situação de imprevisto em relação ao próprio planejamento, né? Então, ele ter conteúdo é muito importante, porque dá liberdade para o professor ter ali um manejo de um uhum, tema, colocar uma questão que às vezes está fora, ou, enfim, então, quando a gente defende conteúdo na formação, muitas pessoas acham que é professor conteudista. Eu acho que o aluno do ensino superior tem que ter muito conteúdo, muita leitura, uhum. né, que está ali. Mas às vezes ele vai para o ensino básico, ele não precisa, né, despejar no aluno aquele conteúdão como era antigamente, igual no decor, não é isso. Mas o professor precisa ter repertório, e repertório é conteúdo. Conteúdo Uhum.
Até para ele criticar o conteúdo da sua disciplina, ele tem que ter esse conteúdo. Com certeza. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o professor Marcos Napolitano. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Marcos Napolitano. O T-Move é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor, e em relação ao cinema nacional, ainda existe um preconceito em relação ao cinema nacional e por que isso acontece? Porque tem produções assim excepcionais. Eu acho que, assim, no geral, né, eu acho que hoje existe um preconceito contra um tipo de cinema. Né? Um cinema que até os anos 70, 60 era o chamado cinema de arte, cinema autoral. Acho que existe esse preconceito até hoje. Muitos jovens não querem saber de filmes que sejam assim mais reflexivos, né? E acho que na verdade sempre foi assim, né? É que talvez esse cinema autoral no passado tinha um lugar mais importante na indústria, né? Acho que hoje ainda existe um público para esses filmes, né? Mas a realidade da maior parte, sobretudo dos adolescentes e crianças, é o que é do ponto de vista audiovisual. Basicamente é o videogame e o filme que é a continuação do videogame. Então, quando o aluno chega na escola, se ele não tiver um contato com outras produções audiovisuais, de maneira, assim, inclusive a preparar o olhar dele, né, contra esses preconceitos, né, contra essa formatação que a indústria cultural às vezes nos impõe, né, é difícil, né? Ele vai chegar lá, vai ver um filme que tem um ritmo um pouquinho mais lento, vai achar um porre, né? Vai achar um saco, né? Vai achar um horror, né? Sim. E vai querer dormir, né? Então, é preciso preparar os alunos, assim, fazer uma transição de um cinema, às vezes, mais sensorial, de um cinema de correria, vamos dizer assim, um cinema que, no fundo, é um videogame filmado, que é a realidade de muitos adolescentes e crianças, para filmes mais que até tem uma aventura, mas que tem né, alguns imprevistos no roteiro, que tenha algumas camadas aí mais complexas dos personagens, e prepará-los para, talvez, aí na adolescência mais avançada, para filmes mais reflexivos. Eu acho que, no caso do cinema brasileiro, a gente tem uma tradição de filmes autorais importantes, às vezes tem alguns problemas técnicos, né, que a gente tem que preparar a nossa sala de aula quando vai exibir, por exemplo, às vezes um filme antigo dos anos 50 e 60, o som era muito ruim, o filme às vezes era ótimo, mas o som tinha problemas, às vezes o filme tá com uma cópia muito ruim na internet, então você vai exibir em sala de aula, não funciona, porque, né, uma moçada acostumada a 4K, né, na imagem, então vai ver aquele negócio todo granulado, todo preto e branco, o que eu vou fazer? Então tem que preparar os alunos. Eu acho que um caminho legal, inclusive para superar o preconceito ao cinema brasileiro, é as escolas terem cineclubes. Eu acho que os alunos podem ter essa iniciativa, talvez com uma tutoria de um ou outro professor. Se cada escola conseguir ter um dia de cineclube, né, partindo daquilo que os alunos gostam, deixar uma atividade livre para os alunos, quer dizer, os alunos podem se auto-organizar, claro, com a supervisão e tutoria de um professor que gosta de cinema, que tem um repertório. E aí organizar uma vez por semana uma sessão, sabe? No contraturno,
Às vezes é muito difícil, né? Dependendo da escola, claro, não tem nem estrutura para isso. Mas, sei lá, fazer um convênio com a prefeitura, né? Ter lá um cineclube voltado para a escola, né? Às vezes a sala de cinema tem horários ociosos de manhã, no fim de semana, dá para a gente... Eu acho que tem que ter um pouco de criatividade. Cineclube é uma coisa legal, porque talvez mais do que o espaço das disciplinas tradicionais, o cineclubismo ensina as pessoas a ver cinema, né? E é legal porque isso pode partir dos próprios alunos. Eu gosto, quero ver tal filme, quero ver mais cinema brasileiro, né? Vamos ver, então. Vamos ter que escolher um filme. Não adianta você começar com o Glauber Rocha. Você tem que chegar no Glauber Rocha. Você tem que, né? O ideal é isso, né? Entender por que ele foi um cineasta tão importante. Ou não adianta você começar com um filme de vanguarda, assim. Você tem que partir de um filme que faça conexões aí com a história do cinema. Mesmo filmes, né, clássicos do cinema internacional, de outras cinematografias, tem que preparar as pessoas. Porque não adianta dizer, olha, o Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, é fundamental. Sim, mas por quê? O aluno tem que entrar um pouco no clima de por que aquilo foi tão importante para a história do cinema, né? E aí eu acho que o cineclubismo pode ser uma coisa, seja nas escolas, seja em cidades ou em escolas que não tiverem condições, de repente formar um pool de escolas com a Secretaria Municipal de Educação e um convênio com um espaço que possa ter uma projeção. Eu acredito nisso, umas sessões regulares, que tenham uma proposta de ampliar o olhar para além do que o shopping center te oferece, do que os streamings te oferecem, né? Porque não adianta você também fazer um cineclube para repetir tudo que o streaming já te oferece. Aí não, né? Sim. Então, eu acho que assim, é legal, é possível fazer isso. Claro, vai começar com pouca gente? Vai. Mas se a atividade der certo, com certeza ela vai atrair mais pessoas, atrair mais estudantes. Professor, em 2014, o senhor lançou o livro 1964, Histórias do Regime Militar Brasileiro, ano que o golpe militar, o golpe civil-militar, completou 50 anos. E eu lhe pergunto, em Portugal, o Antônio de Oliveira Salazar submeteu, né, o país a uma ditadura por 41 anos. Nesse país tem museus que buscam deixar viva a lembrança do que foi esse período hediondo. Na Argentina, os torturadores foram presos. No Brasil, o torturador lá é homenageado, né, na Câmara de Deputados. Será que essa quase volta de uma ditadura no Brasil tem a ver com essa falta de lembrança, de se falar mais, falta de iniciativa política? Será que a ditadura não foi passada limpo? O que aconteceu? Olha, essa é uma questão muito interessante. Eu, inclusive, tenho pensado muito, estou envolvido, inclusive, em projetos de pesquisa que envolvem memória, e realmente é uma coisa que a gente pensa muito. Eu, assim, vou apresentar umas coisas que talvez sejam um pouco heterodoxas em relação à opinião geral. Normalmente a gente parte daquele princípio, a gente não estuda, não fala sobre a ditadura, a gente não lembra, quer dizer, vamos dizer assim, a responsabilidade da não lembrança fica muito genérica quando a gente fala desse jeito. A sociedade não lembra. Eu acho que a gente precisa entender quem não lembra e quem não quer lembrar, primeira coisa. Né? Eu acho que segundo ponto, sociedade, a gente... Quer dizer, quando você vai para a internet, vê, por exemplo, mesmo na nosso cinema, ou na música, ou né, enfim, nos materiais didáticos, a ditadura está lá. Está lá, enfim, não dá para dizer que ela está ausente. Né? Tem materiais que estão circulando na sociedade. Por outro lado, é um problema um pouco mais complicado, porque normalmente a ditadura nas escolas, salvo engano da minha parte, mas assim, eu já conversei com muitos professores e alunos que estão no ensino básico, eles dizem o seguinte: bom, eu vou aprender ditadura no nono ano, né, que eu ainda não, né, as pessoas não estão maduras, não estavam, né? Ou no terceiro, no último bimestre, no último semestre do terceiro ano do ensino médio.
quando a pessoa está pensando em tudo, menos escola. Já está pensando em vestibular, está trabalhando. Então, primeiro tem um problema aí, né? Problema que eu acho que envolve a organização do currículo em relação a esse tema, que é central, que poderia ser um tema articulador, inclusive, da história do Brasil recente, republicano, né? Porque a ditadura de 64 não foi única, né? Alguns autores até falam num longo período autoritário que começa lá em 30, que tem lá o interregno da República de 46, que foi uma experiência muito interessante, pouquíssimo estudada também nas escolas. A gente fica só explicando pelo viés do populismo e pronto, né? Não é bem assim, né? Foi uma experiência muito rica do ponto de vista eleitoral, né? E, no entanto, entre duas ditaduras, né? Essa migração do Vargas da direita para um nacionalismo mais à esquerda também é super complicada para o aluno entender, às vezes para o professor entender. Então, eu acho assim, a ditadura deveria ser essa dialética, democracia-ditadura, né? Deve ser um eixo organizador dos conteúdos de história republicana no Brasil, né? Acho que a gente tem que pensar isso como um conceito que tem que atravessar, né, o ensino sobre república. Acho que então não envolve a escola. Há um segundo aspecto nisso, que é o seguinte: acho que há um esquecimento institucional no Brasil, né? Então, a sociedade não quer lembrar. Não, as instituições no Brasil lembram da ditadura de um jeito muito assim, genérico. Ah, ditadura, ditadura. Tá, mas na hora que você vai mergulhar nas responsabilidades que essas instituições tiveram na construção da ditadura, né, você não tem nenhuma narrativa, né? Lembremos que o Congresso Nacional Brasileiro declarou vaga a presidência da República em 64 e abriu o caminho para o golpe. Né? Claro que essa sessão foi anulada agora em 2014, mas quem sabe disso, né? Quando um deputado qualquer, ou quando um gestor vai homenagear um torturador dando nome de rua, ou enfim, dedicando o seu voto lá no parlamento, aí, tem que ser punido. Porque, veja, não é uma problema de ser de direita ou de esquerda. A pessoa pode ser de direita, a questão não é essa. Mas você homenagear um torturador, né? Complicado. Ah, mas não foi torturador, foi um patriota. Não, calma lá, quer dizer... Ele foi torturador. Exatamente, isso é crime. E crime, inclusive, à luz da legislação da época, né? Diga-se. Então, assim, é isso. Acho que nosso, entre aspas, nosso passado a limpo, né, da ditadura, foi muito tardio também. Porque também aí entra um componente que é peculiar da ditadura, do regime militar no Brasil, que é um regime que durou muito tempo, ele se entranhou na vida institucional, ele foi muito competente em termos de legislação, ele reorganizou a vida institucional do país, ele entrou nas instituições e, queiramos ou não, isso é um dado que os historiadores não podem fugir, até em nome da verdade, ele teve muito apoio social. Claro, esse apoio social variou muito de acordo com a época. Por exemplo, no final da ditadura, o apoio diminuiu muito e cresceu muito o sentimento de oposição, né? Mas, de todo modo, a ditadura tem muitos nostálgicos na sociedade. Tem muitas pessoas que realmente se identificaram com ela, ou porque tem um espírito autoritário, ou porque tem a chamada demofobia, né? Isso é muito forte no Brasil, né? A fobia ao povo, a democracia, né? E, sobretudo, democracia inclusiva. Então, a pessoa acha que as ditaduras são boas porque elas afastam o povo da política, né? Isso é bom, né? Conforme algumas mentalidades aí autoritárias. Tem muitas pessoas que ainda relacionam seu momento de crescimento econômico à ditadura, sua afirmação na época do milagre, né? Muitas famílias de classe média se estruturaram ali, né? E aí, era bom, né? Aí começa aquelas coisas, tinha segurança. Na verdade, não, né? Se você for nos dados, a insegurança pública começa exatamente nos anos 70 para valer, né? Essa sensação de insegurança nas cidades, crescimento de crimes, e a ditadura, ao militarizar a segurança pública, só piorou, em certo sentido. E a democracia não resolveu isso, né? Aprofundou, inclusive, esse aspecto. Essa foi uma área que nunca foi mexida. Então, esse detalhe, há muitos apoios. É inegável isso. Ela teve apoio à época, ela tem os nostálgicos que ficaram em silêncio ali, quietinhos, mas que na primeira chance voltaram a bradar os loas, né? As homenagens à ditadura. E tem muita gente que é assim, né? Então, porque mais
A questão não é ser de direita, repito, a questão é que a cultura autoritária, a mentalidade autoritária no Brasil do homem comum, da pessoa comum, é muito forte ainda, né? Então, tudo isso contribui para que a gente não tenha efetivamente uma disseminação de uma cultura democrática, né? Por exemplo, outro exemplo que eu sempre dou, se você fala em direitos humanos, dependendo do seu interlocutor, ele vai achar que você está defendendo bandido, quer dizer, uma distorção absurda. Isso virou um clichê no Brasil, né? Ah, direitos humanos é proteção de bandido, né? Bandido bom é bandido morto. Não, porque você veja, isso é uma confusão de coisas, né? Porque, obviamente, direitos humanos não é você não punir uma pessoa que cometa um crime, mas você não pode fazer terror de Estado com essa pessoa, você não pode submetê-la a maltratos, a maus tratos, enfim, enfim, se tem que haver punição, e tem que haver quando uma pessoa comete crime, você não pode ter tortura, você não pode ter execução extrajudicial. E aí isso se banalizou no Brasil, né? Como se fosse uma forma de política de segurança, né? É uma confusão entre aquele sentimento de insegurança, de indignação, quando, por exemplo, um criminoso mata um trabalhador para assaltar, com políticas de segurança completamente baseadas em uma violação dos direitos humanos. Então, isso também ajuda muito a gente não ter uma memória crítica do período, né? E tudo isso contribui também para a ausência, a isso contribui a ausência de instituições de memória. Instituições de memória que precisam existir, precisariam existir. Por exemplo, você não tem um grande museu nacional, né, dos direitos humanos ou da ditadura no Brasil. Você não tem. Você tem, acho que aqui em São Paulo temos um importante espaço, que é o Memorial da Resistência, que é muito visitado por escolas, que tem um trabalho bem bacana de monitoria, né, enfim, mas que também foi uma luta para sair esse memorial. Lembrando que o prédio, por exemplo, foi descaracterizado, né, na sua reforma. E só virou um memorial da resistência pela confluência de alguns ativistas com um momento que o governo do Estado de São Paulo era sensível a esse tema, né? E hoje virou uma instituição importante. Então, faltam espaços de memória nas pequenas e médias cidades, né? Faltam espaços de memória, por exemplo, na capital do país, né? No Brasil, tem ainda. Então, tudo isso dificulta uma política de memória voltada para a democracia. Porque, e aí, claro, né? Quem defende ditadura, quem tem mentalidade autoritária, se aproveita uma mistura de dificuldades nos currículos das escolas, dificuldades, um sentimento, né, vamos dizer assim, ou indiferença, ou oposição na sociedade em relação ao tema da democracia, dos direitos humanos, e também essa ausência de uma política de memória mais contundente, chegando, obviamente, na questão da impunidade, como você tocou, né? A gente não tem uma política efetivamente, de punição àqueles que cometeram crime. Lembrando, isso é uma coisa muito importante, as pessoas às vezes não têm dimensão, só estou me alongando aqui, mas acho que é um ponto importante. Quando se fala em terror de Estado, não quer dizer que o Estado não possa, dependente de qualquer fase política desse Estado, que ele não deva ou não possa reprimir quem comete crime, né? Por exemplo, se você tem lá um ideal, né, maravilhoso, mas você põe uma bomba numa estação de trem, ou você cometeu um crime, ponto. Vai ser punido. Agora, o que é o terror de Estado, né? Que foi justificado, né, para combater a guerrilha. O terror de Estado, ele é um conjunto de 4 operações que são ilegais, né, e que violam qualquer direito fundamental, que é sequestro de cidadãos. Então, veja, a pessoa não era presa, ela era sequestrada, levada para um centro de interrogatório, tortura, né, interrogada à base de tortura, né, muitas vezes, torturas que eu não vou nem repetir aqui, que eram, as pessoas precisam se informar, porque muita gente acha que tortura é assim, é um tapinha no rosto, o que já é errado. Choque, né? Pau de arara e... Daí para pior, né? A gente sabe. Execução extrajudicial. Ou seja,
a equipe que te prendeu resolve te matar, ou tem uma ordem para te matar sem nenhum julgamento, sem pena de morte, sem nada. Né? Não existia a pena de morte. Existia em alguns momentos da ditadura, até existiu, mas as pessoas foram mortas, não passaram por julgamento. Foi execução dentro de um processo judicial. E o último crime, né, desaparecimento de cadáver. Né? O que é um absurdo, né? Porque a implicação para as famílias, inclusive, é absurda. Só foi resolvida nos anos 90. As pessoas ficam sem certidão de óbito, não podem casar, não podem vender bens, não podem fazer nada. Então, é um absurdo, né, que as pessoas ainda justifiquem essas 4 operações que têm que ser banidas de qualquer política de segurança, dependente do crime, né, do crime do outro lado. Porque essa mentalidade hoje é muitas vezes aplicada ao controle da bandidagem comum, da segurança pública, né, do crime comum. Por quê? É isso, não, a polícia pode tudo? Não pode. Porque um dia vai chegar no cidadão que não fez nada. Ou, para chegar lá no bandido, ela vai, de repente, criminalizar uma comunidade inteira, como, né, a gente vê, infelizmente, acontecer em vários estados no Brasil. Quer dizer, não pode acontecer isso. Né? Mas então não vai dar para controlar a insegurança pública. Vai, tem várias formas. Eu sempre brinco que, não sei aí no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, é muito comum, né? Se você sofrer um assalto, né? Aí você vai numa delegacia, né? Fazer um BO ou pedir uma agilidade no investigação. Se a equipe lá estiver fazendo um atendimento de flagrante de alguma coisa, você vai ficar 5, 6, 7 horas numa delegacia. Vai fazer o boletim eletrônico. Mas aí, quer dizer, é praticamente fazer papel para burocracia e para estatística, porque não vai ter investigação. Então, muito melhor uma polícia investigativa, que descubra quem te roubou, que prenda a pessoa, que essa pessoa fique presa, dependendo da gravidade, ela tem que ficar presa mesmo por muito tempo, concordo. Né? Mas não pode haver simplesmente justificar qualquer tipo de atividade de violência do Estado para combater crime, porque não combate o crime. Porque aí o outro lado vai se armar cada vez mais, vai ter técnicas também de guerrilha, de guerra urbana, e vai ficar um inferno na sociedade, como já é, né? Então, eu acho que é muito melhor uma polícia eficaz, que respeite minimamente aí as regras básicas dos direitos humanos, do que um terror de Estado. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade do Brasil, haverá espaço para a defesa de ditaduras, né? Como se a única coisa que as ditaduras fazem, que finge que está tudo bem, dão aquela sensação que está tudo bem, porque elas censuram a imprensa. Sim. A imprensa você não pode. Então, não tem corrupção, não tem violência, tudo não. Eu cresci, né? Quem cresceu nos anos 70 deve lembrar disso, a epidemia de meningite, né? Ficou desde 1971 matando criança e não era proibido a imprensa noticiar, né? Então, só em 74, quando a coisa saiu do controle, é que a ditadura reconheceu a epidemia de meningite e aí já tinha matado muita gente. Pobres, né? A grande maioria pobres. Apenas, né? Até porque naquela época a escola pública era muito mais ampla do que as escolas privadas. Então, chegava na classe média também. Mas é isso, né? Não existia, por decreto não existia epidemia. Então, é simples, né? Fácil assim. Professor, o nosso tempo acabou e eu fico muito triste com isso, porque, olha, parece que passou assim em 5 minutos a nossa conversa, porque realmente conversar com o senhor é uma aula, é um grande aprendizado. Gostaria de ter mais tempo. Professor, eu agradeço o convite, sempre uma oportunidade, inclusive, falar de assuntos diversos, que não só os temas historiográficos, mais assim, clássicos, né? E espero que tenha sido legal, enfim. Foi muito. Proveitoso, né? E que a gente tenha conseguido aí passar o recado aí sobre esses temas tão importantes aí, né? Enfim, sala de aula, de memória. Acho que é importante que a sociedade brasileira leve a sério, né? A educação e também a sua memória, sobretudo em direção a uma sociedade cada vez mais democrática, e os desafios são imensos, né? Passam por ambos, né? Educação e memória. Com certeza. Professor, muito, muito, muito obrigada. Lhe desejo, assim,
Muitas alegrias, muita saúde e muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos aqui com o TEMOV. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço com o seu convite e sucesso aos professores que encaram dignamente a coisa, porque não está fácil. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giana Oal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz e até semana que vem.